Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meu nome é Rafael Domiciano. Nessa oportunidade de hoje, eu quero estar falando sobre Apocalipse, capítulo 12, versículo 5, que fala do filho varão que é arrebatado para o céu. Depois de eu estar lendo e explicando um pouco sobre Apocalipse, capítulo 12, versículo 5, eu quero estar contando um sonho que eu tive sobre um bebê no meu colo. Eu estava dentro da igreja, saí da igreja, sentei no corredor e um membro da igreja veio e colocou um bebê no meu colo. Só que não é a primeira vez que eu sonho com um bebê. É a segunda vez. Eu vou estar contando esses dois sonhos. E o que me chama a atenção, por que eu vou estar contando esse sonho? Porque eu estava participando de uma live do canal Jesus é o Caminho e a irmã que estava fazendo a live pediu para a gente estar contando experiência com Deus. Aí eu contei que eu sonhei com um bebê que foi colocado no meu colo, e o que me chama a atenção é que depois 3 irmãos e irmãs também contaram sonhos parecidos. E não tem nenhuma semana que eu sonhei com esse bebê colocado no meu colo. E essas irmãs ou irmãos também sonharam na mesma época do que eu. Então isso me despertou a atenção e eu quero estar passando aqui para os irmãos. E se der tempo também, eu quero estar contando de uma experiência que eu tive ainda hoje. Depois eu assisti a live Refúgio dos Crentes, das irmãs Giane e Israiane, quando no meio da live um mendigo veio até a portaria aqui no meu serviço me pedindo um copo de água. Nem parecia mendigo. Eu só descobri que ele era morador de rua porque ele contou. Eu perguntei para ele onde que ele morava e ele falou que ele morava na rua. Só que nem aparentava ser morador de rua. E o que me chama a atenção é que a gente conversou um pouco, eu perguntei o nome dele e quando ele foi embora, eu taquei na internet o significado do nome dele. E é bem peculiar o significado do nome dele. Só que eu vou estar contando daqui a pouco. Vamos começar aqui com Apocalipse, capítulo 12, versículo 5. Está escrito assim: E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações, com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Irmãos, no entendimento de muitos estudiosos, a doutrina do filho varão afirma que esse filho varão retratado em Apocalipse é uma parte seleta da igreja, chamada por alguns de grupos de vencedores, os quais, imediatamente antes do começo do reinado do anticristo, Deus arrebata para o alto. Então, no entendimento de muitos, esse filho varão é um grupo de vencedores que não vai assistir à grande tribulação, o reinado da besta, o anticristo. Então Deus ele arrebata para o céu um grupo de vencedores. Eu também penso assim, até pelo fato de eu ser pré-tribulacionista. Eu vou estar contando agora o meu sonho. Só que antes eu quero contar um primeiro sonho que eu tive também com bebê, só que esse sonho já é um pouco antigo. Tem mais ou menos um ano mais ou menos que aconteceu. A primeira vez que eu sonhei com uma criança no meu colo, eu estava andando numa estrada reta, estava indo para algum lugar. Era até bonito o caminho, a estrada, tinha bastante verde do lado direito e do lado esquerdo. Quando de repente aparece uma criança no meu colo. E naquilo, nada era tão mais urgente como eu segurar aquela criança, eu segurar e cuidar daquela criança. Eu sabia que não era o meu filho porque a criança era negra, era morena. Então, e esse sonho que eu tive foi numa época onde falava-se muito há um ano atrás, falava-se muito do arrebatamento. O irmão Romilson estava anunciando que dia 23 de setembro teria o arrebatamento dos vencedores, e eu acabei tendo esse sonho.
há cerca de uma semana mais ou menos, eu voltei a sonhar com uma criança. Eu estava dentro de uma igreja, louvando a Deus, com outros irmãos. Tava todo mundo de pé, eu estava de pé também. A gente estava batendo palma, cantando louvor. Quando de repente eu saí de dentro da igreja. Eu sentei no corredor e um membro da igreja veio até mim e colocou uma criança no meu colo. Essa criança era negra, estava um pouco magra, um pouco desnutrida. E quando eu acordei, eu até fiquei um pouco preocupado. Será que a minha fé não tá legal? Será que eu não tô cuidando de alguma coisa que eu não tô percebendo? Será que eu tô pecando? Será que a minha fé está se esfriando? Porque eu esperava uma criança saudável e no sonho eu sabia que a criança tinha uma ligação com Deus. Eu saí da igreja e sentei no corredor e veio um membro e colocou um membro da igreja, não sei se era obreiro, se era diácono, e colocou uma criança no meu colo. E essa criança estava muito magra. Pelo pouco entendimento que eu tive, alguma coisa em mim ali estava errado, eu preciso estar consertando. De repente, eu posso subir sim para o arrebatamento, mas eu preciso melhorar um pouco mais. E depois que eu contei esse sonho, teve a irmã Rose Dias, que também estava participando da live, e ela também sonhou com um bebê. Ela sonhou assim: hoje sonhei que um bebê falava, é o arrebatamento, e me levou até a janela, e um ser nos pegava nos braços e me dizia: perdoado estão todos os teus pecados. Maranata, vamos para casa. A voz, assim a voz me dizia. Depois da irmã Rose Dias, uma outra irmã, não sei se é irmã ou irmão, do canal Jesus Está Voltando Maranata, também sonhou com um bebê. E esse irmão conta assim: tenho sonhado com o nascimento de bebês tem 2 noites seguidas. Maranata, nossa redenção está próxima. Que tremendo! Deus está com você na mudança, em todos os detalhes, todos os dias. E depois desse irmão ou dessa irmã, a irmã Fran, do canal Jesus Está às Portas, Fran, também sonhou com um bebê e contou na live. Ela sonhou assim: nossa, meu Deus, nesse mesmo dia eu sonhei com 2 bebês que tinham acabado de nascer, só que um morreu. Então, depois que eu contei que eu sonhei com um bebê, me chamou a atenção que outros irmãos, como vocês podem conferir aqui, também sonhou com o nascimento de criança. De repente, pode ser Deus avisando que o filho varão já nasceu, só falta o arrebatamento. E é interessante porque, eu não sei se os irmãos lembram, mas dia 23 de setembro de 2017, teve o sinal da parturiente no céu, onde todo mundo achava que o arrebatamento ia acontecer. O irmão Romilson Ferreira conseguiu convencer muitos irmãos que o arrebatamento ia acontecer naquele dia, não aconteceu. Só que a Bíblia ela é bem clara, o arrebatamento vai acontecer, Jesus Cristo vai voltar, mas ele vem numa hora em que não penseis. Só que Deus, ele também conversa com os seus, até para que a gente possa se preparar. Eu não sei quando o arrebatamento vai acontecer, mas eu tenho fé que eu sou a geração que verá o arrebatamento. Entende, irmãos? Para finalizar, eu quero estar contando que eu estava assistindo a live do Refúgio dos Crentes, da irmã Giane Zahayane, quando no meio da live um senhor subiu as escadas, eu nem vi ele. Eu só vi quando bateu na janelinha, eu fui atender ele. Ele nem aparentava ser mendigo, ser morador de rua. Ele foi bem direto, pediu um copo de água. Eu fui até a cozinha, peguei 2 copos de água, um copo de água gelado e um copo de água quente, e dei para ele. A gente conversou um pouco e depois eu ofereci pão para ele. Ele pediu mais água. Eu fui até lá, peguei uma garrafa minha e coloquei água para ele e entreguei para ele. A gente conversou mais um pouco. Eu perguntei onde que ele morava e ele falou para mim que ele morava na rua. Só que ele não aparentava ser
um mendigo comum. Porque pela forma do mendigo falar e muitas vezes dele se comportar, a gente percebe que é mendigo. Só que não é o caso desse senhor que estava aqui na guarita, na hora da live do Refúgio dos Crentes. Eu perguntei o nome dele e ele me falou. O nome dele é Richard. Aí a gente se cumprimentou, eu apertei a mão dele, ele foi embora. E quando ele foi embora, eu taquei no Google o significado do nome Richard. E significa príncipe forte e príncipe corajoso. Eu não vou aqui afirmar se era o filho de Deus, se disfarçando de mendigo para testar minha fé, ou se era um mendigo verdadeiro ou não. Só que eu tenho uma única certeza dentro de mim, que foi Deus que colocou esse homem no meio do meu caminho para mim poder ajudá-lo. Agora, se é o filho de Deus ou não, eu já não posso afirmar. Então eu quis estar compartilhando isso. Ele era um cara totalmente diferente, não aparentava ser mendigo, só que eu não posso negar um copo de água para ninguém. E tem muitos irmãos que já teve essa experiência de mendigo bater na porta da sua casa, pedindo um copo de água. Não é a primeira vez que isso acontece, né? Muitas outras pessoas já passou por isso. Então eu quis compartilhar. Tá certo? Fiquem todos com Deus. Até a próxima oportunidade. O filho varão já nasceu e a qualquer hora a igreja vai ser arrebatada. Graça e paz.